conflito épico entre o bem e o mal, decorre uma luta profunda. deu origem à compreensão humana de Deus e Satanás. É o sistema dualístico perfeito. Quando temos um herói, precisamos de um vilão. Esta luta é descrita nos textos antigos. Porém, como é que nos ajudaram a decidir a batalha entre o céu e o inferno? Há uma competição entre Satanás e Deus pela alma dos homens. Há uma competição entre Satanás e Deus pela alma dos homens. Será que este conflito culminará no Armagedão? Haverá uma grande batalha, mas ninguém sabe ao certo quando. A Bíblia diz que Deus acabará por se fartar e eliminará Satanás para sempre. Serão os sinais da batalha evidentes? Os crentes estão num estado de antecipação perpétua. Os sinais do tempo estão todos a revelar-se. Estamos muito perto de isto se tornar realidade. A concretização parece pairar no horizonte. Deus versus Satanás. A batalha final. Jesus resistiu às tentações de Satanás, provando a muitos que era o há muito esperado Messias. Ao enfrentar diretamente Jesus, logo Deus, Satanás intensificará a luta. A fasquia subiu mais do que nunca. Nos discursos, Cristo começou a alertar para o futuro desastre apocalíptico. Baseou grande parte dos ensinamentos no cenário do fim do mundo. Por exemplo, no Sermão do Monte, quando fala aos fiéis, diz: há aqui pessoas que não morrerão antes da chegada do reino. Acreditava que o fim ocorreria durante a sua vida ou durante a vida dos seus fiéis. Jesus apresentou muitos dos sinais pelos quais os fiéis reconheceriam a chegada do fim do mundo. Uma das coisas que pregava era que o reino de Deus estava perto, uma conotação apocalíptica que promete uma mudança drástica na ordem das coisas. Para os cristãos, referia-se ao fim do mundo e à derrota de Satanás. Numa leitura chamada Discurso Escatológico, profetizou uma era de grandes tribulações para o povo. Jerusalém, a cidade sagrada de Deus, seria rodeada de exércitos estrangeiros. Os habitantes seriam presos e assassinados, e o templo sagrado seria destruído, não restando uma única pedra de pé. Cristo disse aos fiéis que seriam perseguidos e que surgiriam falsos profetas. Haveria guerras, fome e terremotos, mas o sofrimento não se compararia com o que estava para vir. Para os fiéis, pode ter parecido que os sinais de Satanás abundaram no primeiro século que Jerusalém passou sob o domínio romano, com a crueldade do imperador e a decadência do povo. A sociedade romana pagã, a boa vida que estava disponível a um cidadão de Roma, o facto de ser um local de enorme riqueza cultural, a arte,
O teatro, as esculturas, o drama e o circo, tudo isso era visto como corrupção. Os romanos encararam as profecias de Cristo de mudança e um novo reino como uma ameaça ao seu reinado. Decidiram que Jesus tinha de ser parado. Como os romanos achavam que Jesus era um traidor de Roma e um homem perigoso, mandaram crucificá-lo. Segundo o Novo Testamento, para ajudar a identificar o homem que seria crucificado, os centuriões romanos subornaram Judas, um dos 12 discípulos de Jesus. Porém, os textos indicam que Judas pode não ter sido o culpado da traição. Há uma referência a Satanás a possuir Judas, o que sugeriria que a traição de Judas sobre Jesus, aquilo que levou à sua prisão, tortura e crucificação, foi um plano satânico. Para os fiéis de Cristo, a crucificação de Jesus parecia marcar um zénite numa batalha entre Deus e Satanás. Jesus previu que o fim seria marcado por um período de caos e sofrimento. Teria chegado. Jesus chegou à Terra para ser o rei de Israel. Não foi. Falhou. Foi crucificado. Foi completamente derrotado. Como é que isso se explica? Para os cristãos, Jesus Cristo era o há muito esperado Messias, o emissário terreno de Deus, que brandia o reino dos céus. O Novo Testamento mostra Satanás a concentrar-se em Jesus. Porém, apesar das maiores tentações, Satanás não conseguiu vencer o poder divino. Muitos dos fiéis de Jesus acreditavam que, como Satanás não conseguia ter a adoração de Cristo, procurava a sua morte. Como o poder do mal sabia quem era Jesus e quem devia ser no esquema de Deus, definiu-o como alvo. O Evangelho de Lucas e João dizem que Satanás possuía Judas Iscariotes e instigou a morte de Jesus. Os cristãos acreditam que, ao possuir Judas, Satanás instigou a crucificação de Cristo. E deu um golpe fatal a Deus. A vitória de Satanás foi breve. 3 dias após a morte de Cristo, os fiéis falam de entrar no seu túmulo. Pensa-se que Jesus renasceu dos mortos e foi levado para o céu. Os cristãos terrenos passaram a encarar Jesus como um profeta pacífico. A tradição judaica considera a ideia de um Messias, um rei terreno, um soberano terreno, que se sentará no trono e terá um reinado num período de paz e harmonia. O enigma de Jesus é que ele nunca foi assim. Os fiéis dizem que deve ter sido um Messias diferente. Os cristãos ficaram espantados com a ressurreição e começaram a espalhar a história. O entusiasmo tornou-se rapidamente em terror. Os cristãos foram perseguidos pela sua fé. O triunfo de Cristo sobre Satanás não foi a vingança terrena que esperavam.
Um desses fiéis documentou a sua ideia desse futuro. Eventos violentos que assinalariam o regresso de Cristo e o choque final com Satanás. Estas escrituras bíblicas da chegada do fim do mundo ficaram conhecidas como o Livro da Revelação. O livro da Revelação é um dos mais estranhos na Bíblia. Não tem éticas, sabedorias ou poesia. No fundo, é composto por sonhos e pesadelos de visões. O receptor dessas visões é São João. O autor devoto deve ter escrito a sua saga do fim do mundo por volta do ano 70, enquanto estava em exílio. Era um refugiado de Jerusalém destruída pela guerra. O Império Romano era o poder político da época e de várias formas era hostil para os cristãos, pois eram encarados como uma ameaça e recusavam adorar o imperador. O desejo de vingança contra os opressores romanos encontra-se no livro da Revelação. É um livro de vingança ansiada contra os inimigos, de denúncia furiosa contra os rivais. O Apocalipse de João, como também é conhecido, revela pela primeira vez a profecia de uma batalha final entre Deus e Satanás. Diz que Deus resolverá as maldades de Satanás. Deus voltará e vingará o povo, a nação, a terra sagrada, quando Jesus, o seu Messias, regressar com todos os exércitos do céu. Os textos de João combinam os sinais encontrados em textos judaicos com as profecias do fim do mundo de Cristo para alertar para a ira que assolará a terra e ajudar a humanidade a preparar-se para sobreviver a Satanás no auge do seu poder. O livro da Revelação é um dos mais vividos em termos de imagens que representam este conflito cósmico entre o bem e o mal. O livro começa com Deus no seu trono, no céu. Ao lado, há um pergaminho com 7 selos. 7 é um número sagrado na tradição hebraica. Para abrir o pergaminho, o anjo tem de encontrar alguém digno. Parece que há outra imagem de Jesus, a de um cordeiro chacinado com vários olhos. É uma imagem estranha e grotesca. Como o cordeiro foi chacinado, é digno de receber o livro, abrir os selos e ler as profecias sobre o futuro. A profecia revela-se com imagens bizarras, semelhantes a presságios da batalha futura. A abertura dos 7 selos é a ocasião para uma série de eventos que entenderemos como desastres naturais ou cataclismos lançados sobre a Terra por Deus no fim do mundo. Com a abertura de cada selo, revela-se um novo cenário violento. Há uma série de visões celestes que começam com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Emergem com as agonias que assolarão a Terra. Um
Um cavalo vermelho traz a guerra. Um cavalo negro, a fome. E um cavalo verde traz a morte. Os crentes acreditam que o cavalo branco alerta para a chegada de um líder maléfico no futuro, um cúmplice de Satanás. O cavaleiro do cavalo branco mergulha o mundo na guerra. É o conquistador que chegará no futuro. A abertura do quinto selo vê mártires cristãos reunidos no trono de Deus a pedir-lhe que vingue os males causados por Satanás ao longo da história humana. São pessoas que foram mortas e chacinadas por causa da sua fé em Jesus, que dizem: Senhor, quanto tempo demorará até vingar o nosso sangue sobre a terra? A abertura do sexto e do sétimo selo traz cataclismos terríveis. Granizo chove do céu, destruindo um terço da terra. Montanhas a arder são atiradas para o mar, que se torna vermelho. Uma estrela cai e estraga um terço da água potável. Um terço do sol, das estrelas e da lua torna-se negro. As águas da terra transformam-se em sangue, como o que foi derramado pelos homens mortos. Os insetos emergem da terra. O cosmos transforma-se num caos. A ira de Deus está apenas a começar. Em seguida, enviará 7 anjos. Cada vez que um soar a sua trompeta, libertam novas tormentas. São seguidos por 7 anjos com 7 taças que contêm mais horrores para a humanidade. A 7ª taça causa um tremor de terra final, o maior alguma vez sentido. O mundo cairá no caos e os crentes reconhecerão esses sinais como o aproximar do fim do mundo. Um dos temas do livro da Revelação é que o fim será assinalado por eventos atuais, eventos no mundo natural que servem para avisar os homens e as mulheres de desastres iminentes. As visões apocalípticas dos textos judaicos, bem como os presságios sombrios da Revelação, descrevem a batalha futura. Além disso, tornaram-se a base para a visão islâmica do fim do mundo. Os muçulmanos acreditam que haverá muitas batalhas e muitos desastres. Provavelmente à escala de guerras mundiais. Haverá lutas, como tem havido há milhares de anos, entre os poderes do mal e do bem. No início do islamismo, nos primeiros textos, nos primeiros anos do Islão, houve uma corrente apocalíptica que pode ser encontrada no Corão e que ecoa passagens do livro da Revelação. Os eventos horríveis da Revelação não descrevem só cataclismos na natureza. O capítulo mais assustador revela o plano maléfico de Satanás para preparar o Armagedão. Satanás enviará emissários, tal como Deus fez com Jesus. A Revelação mostra um dragão com forma de serpente na margem do mar. No livro da Revelação, Satanás é uma serpente vermelha com 7 cabeças e 10 chifres. Se não estivermos enganados, é a velha serpente que tentou Eva. O mesmo diabo que aparece na Bíblia hebraica é apresentado no livro da Revelação.
O diabo invoca duas bestas, uma do mar e outra da terra. São os cúmplices de Satanás que farão o seu trabalho maléfico no fim do mundo. A besta da terra é o profeta falso e a besta do mar é o anticristo. Nas suas epístolas, João chama-lhe anticristo, ao fora da lei que surgirá no futuro. A besta da terra é o falso líder religioso. Há um género de trindade do mal. A visão dá vida a um período de caos sangrento que Cristo tinha profetizado como um templo de tribulações. O livro da Revelação diz que a equipa do mal de Satanás fará tudo o que puder para conquistar a alma dos homens e construir um exército para a futura batalha. Os cristãos acreditam que serão espectadores das tribulações. No livro da Revelação, penso que vemos como Jesus voltará novamente e desta vez cumprirá a sua tarefa. A questão é: quem está sujeito à ira de Deus? O livro da Revelação prevê um prelúdio aterrador para a batalha final entre Deus e Satanás. Esta secção do Novo Testamento descreve um período de 7 anos de tribulação para a humanidade e os presságios que assinalarão a sua chegada. Mensageiros de Deus libertarão a sua ira na terra e bestas diabólicas emergirão do caos. Controladas por Satanás, estas bestas assumirão uma forma humana e ajudarão a trazer o Armagedão. Será que Deus deixará a humanidade sofrer essas agonias? Alguns cristãos acreditam que serão poupados. Há muito sofrimento neste livro, mas os cristãos atuais debatem se o povo de Deus terá de sofrer ou não. Alguns afirmam que quem pertence a Deus será retirado do mundo antes dos 7 anos de sofrimento intenso. Alguns cristãos acreditam que o povo de Deus será raptado, levado para viver com Deus, deixando o caos global e o período de tribulação para trás. A ideia do rapto foi decifrada em traduções do Novo Testamento ao longo dos anos. A própria palavra surge de um único versículo das Epístolas de São Paulo, no livro bíblico conhecido como Tessalonicenses. O texto grego usa o termo harpazo, que significa roubado, levado daqui. Quando a Bíblia foi traduzida de grego para latim e a palavra tornou-se rapti, raptado. É uma ideia poderosa que dominou a imaginação popular. Todos os crentes serão levados. Milhares de milhões de pessoas serão raptadas e levadas para junto de Deus. Para isso, carros terão acidentes, aviões cairão no solo e ninguém do povo de Deus restará para sofrer o domínio de Satanás. Esta ideia resolve o problema da revelação para o verdadeiro crente que sente não merecer o terrível sofrimento que o livro parece prometer. Agarram-se à ideia de que desaparecerão magicamente da face da terra antes do início do verdadeiro sofrimento. A profecia avisa que Satanás usará os emissários para recrutar soldados humanos para a futura batalha.
Tal como descrito no livro da Revelação, é uma época de intenso conflito mundial e caos, como o mundo nunca viu. Há a necessidade de alguém que avance e traga ordem, uma figura de liderança mundial. O livro de Revelação chama-se Besta. Nas epístolas, João chama-lhe Anticristo. As bestas que emergem no livro da Revelação são os capatazes de Satanás. A besta do mar é a visão de um anticristo, um homem que surgirá na forma de líder político. No início será uma figura benigna para conquistar o poder. De repente essa pessoa avança e diz: sabem que mais? Temos de reunir-nos. Tem de haver paz mundial. Tenho um plano. Sigam-me. Segundo a Bíblia, o mundo inteiro segue-o, a personificação do mal chamada Anticristo. O anticristo é ajudado por outra besta. A besta da terra será um líder religioso que ajudará o anticristo a atrair almas para o lado sombrio. A besta da terra, mais tarde chamada de falso profeta, leva o mundo a adorar a besta. O anticristo tornar-se-á mais sedento de poder e mais maléfico, estabelecendo um governo único e uma religião única. No livro da Revelação, Satanás é o centro da influência maléfica nos bastidores do que se passa no mundo e que está a ser realizado pela besta e pelo falso profeta. Os seguidores de Satanás, segundo a Bíblia, receberão a marca da besta. O número 666 identificará os súbditos do tenente de Satanás, o anticristo. Quem acredita nele e o escolhe, em vez de Jesus Cristo, receberá a marca na mão ou na testa. Essa marca distingue-os como crentes do Anticristo. Porém, acreditam e adoram Satanás. Muitas vezes, quem o rejeita acaba por ser assassinado. Historicamente, a marca 666 tem sido vista como uma cifra cristã, símbolo da opressão dos romanos e dos seus imperadores. Os alfabetos do mundo antigo usavam números e letras. Assim podiam criar um código alfanumérico. Se traduzisse os números para letras, obtinham o nome de um imperador romano. Na maioria das vezes surgiu o nome do imperador Nero, o alegado primeiro perseguidor dos cristãos. Dizem que Satanás aproximou a batalha com Deus ao possuir o anticristo e exigir a lealdade dos homens. Será possuído por Satanás. Personificará o mal e obrigará as pessoas a adorá-lo. Durante esse período de tribulação, todos os humanos terão a oportunidade de escolher entre Satanás e Deus. À medida que Satanás reúne os recrutas, os eventos cataclísmicos descritos na Revelação continuarão a revelar-se. O caos instala-se no planeta Terra durante o período de tribulação. O livro de Revelação prevê claramente uma grande guerra no futuro. O ato final de provocação na Revelação diz que o anticristo entrará em Jerusalém e declarar-se-á Deus, estabelecendo a data para a batalha final, num local chamado Armagedão. Para muitos, a palavra Armagedão tornou-se uma batalha final entre o bem e o mal. Porém, é o antigo campo de batalha na Terra Sagrada e o local onde acreditam que o choque final ocorrerá. O nome hebraico é Armegido. O nome Armagedão surge uma única vez na Bíblia, Armageddon, a montanha de Megido. Será lá que a batalha vai decorrer?
Satanás e os seus exércitos enfrentarão Deus nesta planície, no sopé do Monte Megido. Esta cidade-fortaleza situa-se no cruzamento de rotas de comércio antigas que seguiam para Jerusalém. Armagedo emergiu por volta de 3.500 a.C. e testemunhou muitas batalhas que determinaram a religião da Terra. É um vale fértil onde antigamente podiam alinhar quadrigas. E hoje em dia, carros de combate. É o local ideal para travar uma batalha em qualquer geração, sobretudo no fim do mundo. O livro da Revelação culmina o Anticristo. Reuniu os exércitos humanos, governou o mundo e obrigou toda a gente a adorá-lo. Agora traz os exércitos para Megido e preparam-se para a batalha. Acredita-se que chegarão num momento fatídico, num momento que determinará o destino da alma dos homens de uma vez por todas. Com o grito de guerra de Satanás, Deus prepara as suas forças. Satanás sempre desejou que a humanidade o adorasse. No fundo, é disso que se trata o Armagedão. Um confronto final em que Satanás diz: muito bem, sou eu ou tu? Uma batalha cataclísmica final entre os exércitos do bem e de Satanás. O Novo Testamento afirma que Cristo prevê um período de tribulação, um período assolado por desastres e cataclismos, reinado por um líder satânico, o Anticristo. O livro da Revelação diz que o sofrimento e o caos acabarão por atingir o auge. Satanás está a tentar oprimi-los e, como sabe que tem pouco tempo para agir, intensifica a luta. O diabo terá atraído crentes para o seu lado e juntos marcharão como um exército para defender o reino maléfico no campo de batalha de Armagedão. O mundo está num caos. Parece que Deus deixa a humanidade ir à beira da extinção e destruição antes de Cristo regressar para impedir tudo isso e intervir. E Jesus regressa para salvar o mundo. Para os crentes, será um momento estático da concretização de uma profecia. É realmente a batalha cósmica e sobrenatural. É fácil compreender porque arrebatou a imaginação de tantas pessoas. O livro da Revelação diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, regressa para purgar a terra de Satanás e do seu exército negro, lançando uma batalha cósmica para determinar quem reinará. Jesus desce à terra, entra na batalha num cavalo de guerra, usando um manto manchado de sangue. Parece mesmo um cavaleiro de armadura brilhante que avança para a batalha. Acredita-se que Satanás e o exército estarão preparados para a batalha. O que o malvado não sabe é que Jesus é um rei guerreiro, com uma arma muito poderosa, a Palavra de Deus. A Revelação descreve Cristo a liderar o ataque, a brandir uma espada com a boca.
A imagem da espada a sair da boca surge nas profecias messiânicas do Antigo Testamento que afirmam que o Messias matará os inimigos com palavras. Algumas pessoas dizem, então não será violento, usará apenas palavras, mas vai matá-los. Acabarão mortos. Limita-se a falar e acabou-se. Na visão do triunfo final, Jesus não é a figura bondosa e gentil dos Evangelhos. É uma figura castigadora, vingativa e sedenta de sangue que mata milhares de pessoas cujo sangue corre pelas ruas. Quando o pó assenta, a palavra de Deus chacinou o exército humano de Satanás. Os anjos convidam os abutres para o grande banquete de Deus. Para o jantar têm cadáveres de todas as vítimas chacinadas, capitães, reis, exércitos e cavalos, dos milhares de mortos no campo de batalha. Apesar de os exércitos humanos maléficos terem sido destruídos, Satanás e os emissários continuam vivos. A Trindade do Mal sobreviveu para enfrentar a ira de Deus. Cristo e os santos destroem a besta e os exércitos humanos. A Bíblia diz que pega na besta e no falso profeta e que os lança vivos para o lago do fogo. Enquanto o anticristo e o falso profeta são atirados para o inferno, Deus tem um plano diferente para Satanás. Depois disso, Cristo aparece e acorrenta Satanás durante 1000 anos. A besta é presa e detida durante 1000 anos, enquanto Cristo estabelece um reino de paz, integridade e justiça na terra. No livro da Revelação, Satanás é atirado para um abismo. A sua derrota final anuncia o reino cristão milenar de Deus na terra, com Jerusalém como capital. Quem escolheu o lado de Deus viverá num reino cristão utópico. Mas a profecia não termina aí. Satanás é derrotado no Armagedão, mas só desaparece por completo no final do drama. Satanás revela-se um inimigo difícil de derrotar. O livro da Revelação prevê a vitória sangrenta de Deus na Batalha de Armagedão. A palavra de Deus chacinou o exército sombrio de Satanás. Os emissários maléficos, o anticristo e o falso profeta, arderão para sempre no lago de fogo. O outrora poderoso Satanás é derrotado por Cristo. É acorrentado e atirado para um abismo durante 1000 anos, onde não poderá tentar os homens. Para alguns cristãos, a vitória em Armagedão anunciará uma era prevista pelos textos antigos, o reinado terreno do Messias. A ideia de que haveria um reino messiânico triunfante na Terra encontra-se na tradição judaica. Essa ideia é levada avante no livro da Revelação. Quando Jesus regressa à Terra como guerreiro conquistador, reinará a Terra durante 1000 anos. Homens e mulheres mortais verão Jesus como o Rei. A diferença é que não terão Satanás a tentar enganá-los. Estará enterrado e preso num abismo durante 1000 anos. O período do reinado de Deus será utópico. Dizem que esta era pacífica tem de chegar ao fim e que o mal fará uma aparição final.
No final do reinado de 1000 anos de Jesus, será travada a derradeira batalha contra Satanás. Segundo os textos, há uma segunda e última batalha. O exílio de Satanás não o enfraqueceu. Dizem que escapará para tentar a humanidade uma última vez. Quando é libertado, não está arrependido e tenta uma última revolta. Mas Satanás continua a não estar à altura de Deus. No livro da Revelação, o julgamento final de Deus relega Satanás para o lago de fogo, onde será atormentado dia e noite para sempre no inferno. A mitologia grega refere-se a esse submundo como Hades. Os antigos judeus falavam em Sheol, a casa dos mortos. Para os cristãos, o submundo seria um local ardente de tormentas, adequado para ser o domínio de Satanás. Estamos a falar do fim do mundo, ponto final. O fim do mundo que conhecemos ocorrerá com a derrota final de Satanás. Segundo a Bíblia, ao ser exilado para o lago do fogo eterno, surgirá um novo céu e uma nova terra. É a eternidade. O mundo será destruído e um novo céu e uma nova terra serão criados. O Novo Testamento afirma que, quando Deus dá a sentença final a Satanás, o mundo está pronto para ser julgado. Acredita-se que este é realmente o fim do mundo, a destruição final do universo. Dizem que Deus se senta no trono e abre os livros onde foi registado tudo o que a humanidade fez. É o dia do juízo final. Quem está no céu e no inferno surgirão perante Deus para um último reconhecimento. Judeus, cristãos e muçulmanos, todos acreditam num juízo final, quando todos os humanos que existiram estarão perante Deus e saberão onde passar a eternidade. Encontramos várias semelhanças no cenário do fim do mundo. Todos acreditam no dia do juízo final e na ressurreição. Uma teoria contínua nas religiões abraâmicas é a espera pela chegada do Messias, pelo fim do mundo e pelo juízo final. Cada uma das três religiões interpretou e compreendeu a mesma ideia à sua maneira. Durante mais de 2000 anos, geração após geração, questionou se os eventos previstos nos textos antigos se concretizariam. Há interpretações e significados infinitos que podem ser atribuídos a estas imagens assustadoras que encontramos nos próprios textos. Em todas as eras, homens e mulheres olham à sua volta para as coisas terríveis que acontecem no mundo. Desastres naturais, guerra, revolução, fome. E identificam-nas como augúrios do fim iminente. Apesar de cada religião interpretar o final de forma diferente, a batalha entre o bem e o mal está no centro de todas as tradições. Em todas as eras, a humanidade reza pelo fim do mal. Penso que a literatura apocalíptica atrai pessoas modernas pela mesma razão que atraiu as pessoas durante a Antiguidade. Querem saber que Deus luta por elas e que no final o bem triunfará sobre o mal. Desde as primeiras profecias judaicas aos sermões de Cristo e às interpretações modernas do livro da Revelação, os crentes sempre esperaram pelo reino de Deus e procuraram sinais do fim do mundo. Sim, o mundo terá um fim.
Temos de viver todos os dias com a certeza terrível, séria e assustadora de que a nossa civilização terá um fim. Para o verdadeiro crente há um conforto, pois é um plano de Deus. O facto de a Bíblia prever coisas sobre o futuro enquadra-se na curiosidade do coração humano. Creio que Deus nos diz apenas o suficiente para estarmos preparados e não nos dá mais pormenores para não nos assustar. O homem só pode adivinhar quando ocorrerão os eventos previstos nos textos antigos. O próximo grande tremor de terra, período de fome ou inundação, podem ser um sinal de que o fim está próximo. Não há forma de saber. A questão permanece. Ocorrerá durante a nossa vida? Tradução e locução. Dialetos.